Sejam bem-vindos a mais um Não Pode Vacilar. Hoje, Carol, eu tô até arrepiada. Eu tô emocionada. Ai, meu Deus do céu! Hoje é um sonho que a gente tá vivendo aqui. Uma pessoa mega especial que abriu as portas da disciplina positiva pra gente, que nos encantou e ela está aqui hoje. Mas antes da Carol apresentar quem é essa nossa convidada ilustre e internacional, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, mais uma vez, Pizzaria Pisato, que tem aquele espaço para a família. Então, Pizzaria Pisato, muito obrigado por estar aqui conosco. Queremos também agradecer Criarte VIP, que sempre gentilmente faz o brinde, amiga, que você gosta. Vamos. É isso aí. Então, Criarte VIP, muito obrigada pela caneca de uma maneira tão zelosa, carinhosa e muito caprichosa. Até rimou. Criarte VIP, nosso muito obrigada por estar conosco aqui. Carol, nossa, você viu que eu já tô acelerada. Quando a gente fica muito animada, a gente fica acelerada. Então, conta para todo mundo que tá em casa, Carol, quem é a nossa convidada hoje? Hoje a gente tem uma das maiores inspirações da nossa carreira na educação parental, né, Si? A gente começou, a Cibele deu sorte que fez curso com ela. E eu não consegui, já expliquei pra ela. Na hora ela me deu até uma bronca, mas ela é uma pessoa assim, você conversa com ela, você fala, eu quero ser amiga dessa pessoa. Ela é internacional mesmo, veio de muito longe para estar aqui conosco, abriu um tempinho da sua agenda para estar aqui conosco. É mãe e ela também é pioneira em ministrar treinamentos em disciplina positiva na língua portuguesa. A gente tá nada mais, nada menos com Fernanda Lee aqui na nossa frente. Ai, Fê, que delícia! Aterrissei. Literalmente, Fê, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade. Eu falo que mais do que como uma profissional, você é um ser humano de luz. Você tem uma agenda. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer, super concorrida, mas você também é uma pessoa que ajuda quem está ali começando. Você estende a mão. É isso mesmo. Então, a gente quer agradecer demais, imensamente, pelo que você fez por nós até agora, por todos os seus ensinamentos, não só nos cursos, nos vídeos, nos livros, mas por ser essa pessoa de luz e muito sabida. Muito obrigada, Fê. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui nesse espaço. E agora estamos somando, né? Porque vocês estão levando isso para frente. É isso mesmo. Carol, então a gente já vai começar, porque hoje, quando eu estava conversando com a Fernanda, eu falei assim, Fê, a gente escuta e vê muitos vídeos na internet, em muitos momentos até ridicularizando a disciplina positiva. E eu falei, Fernanda, eu quero desmistificar tudo isso com você. E aí é como se fosse hoje fatos e fakes, mais ou menos isso, Adorei. sobre a disciplina positiva. E a gente escuta, Fê, muitos pais falando sobre a disciplina positiva da seguinte maneira: ah, isso é muito mimimi. Não dá para eu criar meu filho sem falar não. Não dá para eu criar o meu filho sem impor limites. E como a disciplina traz o não e os limites na educação das nossas crianças? Através da firmeza e da gentileza. Nós ainda pensamos em polaridades. Então, se eu não vou ser firme, rígido e grosso e falar aqui na minha casa quem manda sou eu, então provavelmente eu vou ser o fraco que diz não, eu vou deixar meu filho fazer tudo. Então, essa polarização não ajuda em nada. A disciplina positiva ela vem como uma solução social para ajudar as famílias a encontrarem parte dessa firmeza e parte da gentileza. Ser firme não é ser rude e ser gentil não é ser fraco. Ser firme é ter regras claras. Eu vou falar isso de novo. Ser firmes é ter regras claras. É muito comum, eu vou dar um exemplo bem prático para as pessoas que estão escutando, falando assim, ok, entendi, firme e gentil ao mesmo tempo, que é um lema da disciplina positiva. Firme e gentil ao mesmo tempo. É um mantra. Ser firme dentro de uma casa hoje, de muitas famílias que eu conheço, brasileiras, falta firmeza porque não tem regras claras. Qual é a regra para o celular? Pode sentar-se à mesa com o celular? Pode carregar o celular na cama, no quarto? Então, qual é a regra? Ah, quando eu estou de bom humor, eu dou o celular para o meu filho. Quando ele precisa comer, eu dou o iPad para o meu filho. Isso não é firmeza. Então, a firmeza não é ser rude, é ter essa regra clara. Qual é o horário de dormir? Eu sei, às vezes não dá, porque a gente pega trânsito, a vida acontece. Mas qual é o horário para dormir? Qual é o seu horário para dormir?
Então, ter essa regra clara é como se fosse a espinha dorsal do ser humano. Sem ela, nós não conseguimos nem ficar em pé. Ela é muito necessária, mas ela é mal compreendida. E a parte da gentileza, qual é? É a parte da flexibilidade. A gente tem uma criança pequena, tem um adolescente, vamos adaptando essas regras conforme esse ser humano vai crescendo. E você, como adulto, vai crescendo no processo também. E vai aprendendo o que funciona para um filho, às vezes não funciona para outro. E a gentileza não é tratar os dois da mesma maneira, mas é dar aquilo que eles precisam para poder crescer, sentir a conexão, sentir o amor e também poder desenvolver empatia. Então, neste caso, como seria no caso do celular, a gentileza? É sentar com teu filho e entender que até os 3 anos você não vai ganhar um celular. Pelo menos na minha casa, não vai. Não vou dar. Tá? E eu também vou monitorar como eu uso as telas na frente desse bebezinho. A gente nem pensa nisso, né? Mas é gentil fazermos algo que queremos ensinar, é parte da gentileza. E aí a criança vai crescendo, a gente vai monitorando. Bom, agora você pode 10 minutos. Acabou os 10 minutos? Acabou os seus 10 minutos. Você quer colocar o iPad na minha mão ou você quer carregar lá na mesa? Isso é ser gentil, é essa fala de chegar na altura da criança e poder conversar com ela. Agora vou colocar aqui a regra clara, mas com gentileza. É fácil, Fê? É igual ir na academia. É. Você não quer, você não vai, mas aí você põe a roupa, você chega lá e fala, ainda bem que eu fiz. E conforme você vai fazendo, e vai desenvolvendo, e vai fazendo aquecimento, e vai pegando peso, e vai estressando o músculo, e vai indo, você vai, uma hora acontece. O problema é quando você nem tenta. Ou quando você começa a tentar e fala, bom, não sou perfeito. Então, sabe de uma coisa? Não vou fazer. Ou não deu certo dessa vez. Eu tentei fazer uma pergunta curiosa. Qual é o seu plano para fazer a lição? Aí meu filho vira e fala assim, eu não tenho um plano. E aí você estoura. Pronto, não deu certo. Mas vamos com calma. Você está construindo músculo, você está construindo relacionamento. E ainda bem que a disciplina positiva dá um plano, dá um guia. Ela não fala o que você deve fazer. Ela te dá um âmbito, um plano para você poder seguir, colocar a tua individualidade. Um pai, uma mãe, um cuidador, é possível colocar a sua individualidade e a gente quer que você coloque a sua individualidade. Não é uma fórmula, é uma maneira de ver a vida. E a gente fala disso em vários episódios, Fê, porque a gente quer muito respostas rápidas, né? Então a gente quer fazer hoje para amanhã, o meu filho já está realizando aquilo, sem eu precisar lutar pelo aquilo de novo, e isso faz diferença. O meu cenário hoje de mãe é de crianças muito pequenas, né? O Joaquim vai fazer 3 anos. Então é um cenário ali que tem muitas birras ainda, mas a gente vai com firmeza e gentileza, eu e o meu marido, no caminho certo. E eu agradeço muito a disciplina positiva por ter entrado nesse âmbito quando ele é pequeno, porque eu sinto que eu vou colher muitos frutos. Eu já vejo, né, assim, ele fazendo coisas que a gente promove, essa coisa de celular a gente nunca deixa em cima da mesa, é uma regra em casa. Ele é muito pequeno, agora ele não vai entender. Agora que ele precisa disso, precisa de nós, para estarmos ali guiando ele nesse sentido. Mas, Carol, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador que em algum momento da sua interação com os seus filhos pensou, eu não sei o que fazer agora. Sim. A gente se sente impotente, inadequado, eu deveria saber, a gente sente culpa. Sim. Quem não passou por isso? Todo mundo passou por isso em algum momento. Eu às vezes, me pergunto, o que eu devo fazer nesse momento? Por quê? Meus filhos ainda continuam crescendo. Ainda bem, né? Meu filho tem 19 anos, está do outro lado do país estudando. Eu não sei se ele vai para aula, eu não sei se ele estuda, eu não sei se ele tem... Eu não sei. Eu sei o que ele me conta, pelo relacionamento que nós temos. E se a gente não tivesse construído isso, não teríamos chegado lá. E às vezes eu falo, nossa... Esse é um problema de um jovem de 19 anos. Eu não tenho essa experiência. Eu não sei o que fazer. Mas eu tenho um caminho. Sim. Eu tenho princípios. Eu escuto. Eu tenho habilidades. Nós, ao longo desses 19 anos, desenvolvemos um relacionamento forte. Que no momento da tempestade, que a gente não sabe o que fazer,
eu não reajo, eu simplesmente falo, eu não sei o que fazer. Eu tenho essa consciência tão grande que, em vez de surtar e agir pelo medo, porque é isso que a gente faz, né? Eu não sei, A então gente reage, né? reage pelo medo. Então, vem aqui, não vai fazer. Aí vai para um outro extremo. Ou da rigidez, ou então vai porque eu não sei o que fazer, então talvez você saiba melhor do que eu. Então, ter um plano ajuda, mesmo nesses momentos que você não sabe o que fazer. Nos momentos da birra, nos momentos, nossa, de novo. Mas você tem guia. E eu acho que é isso que é a coisa mais mágica, sem ser mágico, da disciplina positiva. É ter esse caminho. Sim. Ô, Fê, você sabe que eu era uma mãe extremamente autoritária e Eu não exigente. consigo ver você Ai, autoritária. obrigada. Eu só escuto você dando risada. Mas eu fui, Fê, eu bom. fui daquela mãe que batia na mesa e falava que agora quem tá falando sou eu, cala sua boca. Eu era nesse nível. Mas eu senti em algum momento na criação do meu filho, que agora com o episódio ele já vai ter 18 anos. Olha, É. não, depois você me manda o agradecimento da disciplina positiva. O tá? Enzo tem que te agradecer, Tá, Enzo, Fê. ó, depois a gente conversa lá no WhatsApp. E é isso, porque eu me reconstituí como mãe depois que eu aprendi alguns princípios da comunicação não violenta e estratégias, recursos da disciplina positiva. Eu fui compreender e eu fui me conectando com meu filho e hoje eu tenho um resultado muito bacana da minha relação com ele. E muitas mães que estão em casa, que têm adolescente, porque quando é criança a gente acha, não, eu tô controlando, não, pode deixar que eu dou um jeito. Só que a hora que chega na adolescência, a coisa perde o controle. Sempre dá tempo de iniciar uma postura diferente, tendo a disciplina positiva como estratégia? Olha, eu só posso falar isso porque meus filhos têm 19 e 17 e eu sou casada há 25 anos com a mesma pessoa, tá? Adorei essa Com a observação. mesma pessoa. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Eu adoro a frase do Dr. Alfred Adler, que um dia uma pessoa falou, mas ainda dá tempo de mudar a minha vida, eu já estou com 50 anos. Ele falou, enquanto você tiver o sopro do Criador, ainda dá tempo. E eu carrego isso comigo porque é muito esperançoso você sentir que não chegou numa idade tal que parou o crescimento, acabou a janela de oportunidade em relação a ensinar habilidades socioemocionais. Não tem. Você sabe que tem um outro conceito de psicologia que eu vou falar para vocês, porque a disciplina positiva é baseada na psicologia adleriana. Aliás, quem não conhece pode ler o livro A Coragem de Não Agradar, que fala bastante sobre essa psicologia. E a continuidade também é linda, né? A coragem de ser feliz, é isso, né, Exatamente, Fê? Eu já li os dois, maravilhoso. Todo mundo deveria ser é obrigatório. incrível. É fantástico. Depois a gente pode fazer um podcast só desse livro. Boa, A gente vai só falar os boa. babados desse livro. E chorar junto e dar risada. Porque é todo cheio de história. E o Adler, ele tem um conceito muito interessante que fala que é o Big Number. Big Number, o que é isso? É aquela idade que você coloca na tua cabeça que quando eu chegar aos 30, eu já vou ter casada, Sim. já vou estar casada com 2 filhos. E aí você vive a tua vida com aquela expectativa dos 30. Os 30 é o big number. Então, qual é o seu grande número na maternidade, na paternidade? O que é que você tem essa expectativa que você criou, não sei de onde? Quem disse que assim, aqui tem que estar essa idade? Aos 3 tem que acontecer isso. A 1 tem que andar. Não, gente, é um intervalo. E a gente não é muito flexível nesse intervalo. Porque não sabemos, muitas vezes não temos um guia. Quando temos um guia, esse intervalo fica mais flexível. Mas, ok, meu filho acabou de fazer 13. Virou uma peste, agora não fala comigo. Ai, mas sabe, o meu fala comigo, ele me ama. Espera até o dia seguinte, então vai virar 13 daqui a pouquinho. Então, às vezes, a gente conversa com outras mães, outros pais, e a gente começa a se comparar e fala, meu filho não está fazendo isso, meu Deus, deve estar algum problema. Então, esse lance de comparação tira a gente dessa conexão do que precisa acontecer com essa criança, nesse relacionamento, com essa circunstância. Eu não sei, mas vamos chegar lá. E eu acho que é essa a ideia.
tira o big number, né? Entende que você tem um big number, mas tenta flexibilizar no porquê que você se colocou esse número. O que vai acontecer na sua vida se esse evento acontecer aos 30, aos 18, aos 3? E é É isso, interessante né? isso. E aí você para e você fala assim, muitas mães falam assim, ah, mas eu não sou calma, essa questão da disciplina positiva não vai dar certo para mim, eu sou bem desequilibrada, eu perco a paciência Como se a gente rápido, né? fosse, né? Mas as Exatamente. pessoas. Eu até conversei isso com Né? você uma época, de ter um julgamento. Ah, elas fizeram disciplina positiva, então quer dizer que elas nunca vão perder a paciência, né? E às vezes a gente perde também a paciência, é saber lidar, né? Ter esse É o que eu guia. faço com isso. Eu vou agir ou eu vou reagir? Uhum. Eu acho que o grande X da questão é isso. E quando você tem estratégias, você consegue ter um discernimento maior para agir. Quando você não tem, você reage. Sim. Porque aí a gente fala muito aqui também, Fê, da questão do conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando você tem recursos, você consegue ter um caminho mais assertivo. Você não vai a esmo. Porque educação, antigamente, a gente falava, né? Ah, vai, nasce um filho, nasce uma mãe, que Vai nasce aprendendo durante o nada. caminho. Não é? É. A gente se forma a duras penas em muitas Uhum. situações. E quando a gente tem conhecimento e recursos que podem nos auxiliar, por que não? Só que aí a gente entra com um vilão, que são as redes sociais. E olha, por que a disciplina positiva é tão atacada? É. Porque ela tem um modelo, ela tem um nome, ela tem um registro. É muito fácil você escolher, é aquilo que está causando problema. Quando você tem uma ideia filosófica, não tem ninguém que fala sobre aquilo, todo mundo fala sobre tudo. E às vezes o melhor comunicador acaba se destacando, mas não necessariamente é uma pessoa que tem autoridade, preparo e educação para falar sobre aquilo. Ele é um influenciador. E vira um guia, às Ele vezes, não é um né? educador. Exato. É Isso. essa que é a questão da rede social. Temos muitos influenciadores, mas poucos educadores, que eu falo, nossa, a sua opinião eu respeito porque ela é consistente. Ela vem de algum lugar que está validado pela neurociência, por evidências científicas, e agora eu concordo com o que você está falando. Agora eu consigo seguir isso como uma filosofia de vida, em vez de uma dica de 3 segundos. Então, esse que é o problema da rede social. Viu o nome da disciplina positiva, que é um nome da... Vamos explicar o que é, né? Boa, É boa, um Fê, aproveita. Disciplina Positiva, de um livro que foi publicado em 1981 pela minha querida amiga e mentora, a doutora Jane Nelson, que é uma americana que tem 7 filhos, 22 netos, 22 bisnetos, mora na mesma cidade que eu, então somos amigas, vamos tomar café, vamos passear, é uma delícia, gente. Ela fala, passa toda essa sabedoria, porque ela, na idade dela, também não se acha perfeita e nem quer ser perfeita. Então, vou dar um outro conceito psicológico, porque a disciplina positiva, a hora que a doutora Jane Nelson estava escrevendo os livros, ela começou a aplicar na própria família dela com 7 filhos. E ela começou a perceber que o clima familiar estava mudando. A atmosfera dentro de casa se tornou uma atmosfera segura. E o problema é que muitas crianças não têm uma atmosfera segura dentro de casa e só vai encontrar segurança, rotina e ajuda na escola. A escola começou a fazer o papel de educar os filhos com habilidades de vida também, não só acadêmicas. E aí você fala, quer ir para casa? Não, não quero ir para casa. Chega sexta-feira, eles começam a ficar todos estressados, porque sábado e domingo eu não sei se eu vou para casa da minha mãe, do meu pai. Não tem uma segurança. Não estou falando que divórcio, separação seja uma coisa ruim, mas muitas vezes não. Às vezes o casal mora junto e também não tem uma regra clara, uma atmosfera, né, segura, que eu possa ser eu mesma, posso contar com você sem ser julgada. Então, quando a Jane começa a escrever o livro, ela começa a aplicar e colocar aqui o que ela está aprendendo na prática. E aí, de um livro de 1981, veio o livro da Disciplina Positiva em Sala de Aula, Disciplina Positiva de 0 a 3, Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência, Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Assim, temos mais de 20 livros da série best-seller Disciplina Positiva. Aí você fala, nossa, mas quanta variação de disciplina positiva? Nossa, por que será? Vamos pensar? Vamos pensar? Quando a gente tem princípios, e eles são claros, e eles são universais, é muito fácil
pegar aquele princípio e aplicar em um outro contexto. Por quê? Porque ele é universal, ele cabe a todos nós, para todas as idades. Um princípio não é uma regra, é uma maneira de pensar, de nos guiar. E aí a gente pode adaptar. Como funcionaria para casais? Como funcionaria a disciplina positiva? Esses 5 princípios para o ambiente educacional. Escolar, né? Um ambiente corporativo usa a disciplina positiva. Tem várias empresas que fez esse curso. Por quê? Porque a gente consegue entender que se a gente esmagar e sair algumas coisas da disciplina positiva, a gente vai perceber que é melhora no relacionamento. Eu quero ser respeitada, Cibele, e eu também tenho que aprender a respeitar você. Principalmente nas diversidades, nas diferenças. É isso mesmo. É uma aula, não é? É. Eu Você já fico teve, assim, ó, agora deixa Eu já eu já tive. E a importância, né? Isso que eu falo, a importância do conhecimento, de ter a fundamentação teórica por trás disso. É muito o que você falou, Fê. É uma luta nossa, no Como Não Vacilar, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. com os A nossos gente- amigos. Com os nossos amigos também, que existe esse julgamento, mas mais nas redes, voltando para as redes sociais, a gente se depara, então a gente tem um cuidado para fazer um vídeo, para trazer um conhecimento para as famílias, e aí a gente vê que um vídeo banalizado, que traz todos os nossos princípios, que a gente sabe o que a gente está falando, mas uma pessoa que tira um recorte e faz algo banalizado, tem um alcance gigantesco. E as pessoas que não têm conhecimento, torna-se aquilo como verdade do senso comum. Então é uma luta, digamos assim, de esclarecer todos esses princípios. Fê, então conta pra gente. Posso ficar? Pode. Você viu, claro. né, Caio? Eu bato um papo com a Fernanda assim, que eu falo, tem esquece que a Carol tá aqui. Eu vou deixar você perguntar, tá, amiga? Tá bom, tá Calma, bom. é que eu quero muito, assim. Fê, conta pra quem Não tá tem problema, em a casa. gente tem mais 3 horas. Isso, vamos por aí. tranquilo. Conta pra quem tá em casa, Fê, um pouquinho desses 5 princípios que norteiam toda a disciplina positiva. Então, lembrando que disciplina positiva é um termo cunhado pela autora, a doutora Jane Nelson, que estudou a psicologia adleriana na faculdade e resolveu usar esses princípios na casa dela, tá? O Adler nunca ensinou disciplina positiva. A psicologia dele era uma psicologia de cooperação, de horizontalidade, de pensar em respeito mútuo, tudo isso. Então tá. Só para esclarecer Sim. que está vindo de algum lugar de respaldo e evidência científica, que é a psicologia adleriana. Então, a Jane cria esses 5 princípios para ajudar a criar ferramentas, que são hoje 52. E cada uma dessas ferramentas... Vamos lá. Vamos, eu ia falar aqui, isso, ó. é mais Ó, uma já dinâmica deixei bem aqui, ó. legal. Quero exemplo. Começou assim, tá bom, me fala que meu filho já tá chorando aqui, os irmãos estão brigando, eu quero começar a usar. É agora, Fê, agora. Põe as cartas na mesa, Vamos tirar o Fernanda. tarô agora. Tira, puxa o tarô. Puxa uma, vai, Carol. Ai, eu adoro. Então, mostra pro pessoal. Roda de escolhas da raiva. Então, vamos pensar os 5 princípios aplicados para essa ferramenta. Porque todas essas 52 ferramentas têm esses 5 princípios. Se faltar um deles, já não é disciplina positiva. Já é manipulação. Ok? Primeiro princípio. Então, vamos fazer um bate-volta, tá? Ai, meu Deus, Vou vamos. colocar momento do quiz. Ai, meu Vamos Deus. ver se essas educadoras parentais Ai, realmente. será que eu vou estudaram- lembrar? Não, vamos lá, vamos ver como é. Vamos ver Depois como eu é que vou a falar gente pra coloca. Não, pode. É. A gente tá muito Não, empolgada. você tá vendo, né? Eu agora. lembrei que a Ká fez com um aluno Fiz com um aluno meu. na sala de Que aula. legal. Então, vamos ver se você seguiu os 5 princípios da disciplina positiva quando você aplicou esta ferramenta. Princípio número 1, respeito mútuo. Respeito. Como é aplicar essa ferramenta com respeito mútuo? A criança participa. Ah, A criança participa ali da então escola. é respeitar a criança, convidando ela para participar. E Isso, como é exatamente. respeitar o adulto? Ele também vai ter ali as escolhas e vai ver se aquilo faz sentido para essas escolhas da raiva, que eles vão formar uma roda, né? E se essas escolhas também respeitam os limites deste adulto, porque a criança pode colocar
situações ali que fogem do Não que é é adequado, né? princípio familiar, digamos assim. Tá bom, eu tô captando aqui. Alguém que está assistindo falando, o que que é essa roda de escolha da raiva? Quem pode explicar o que é isso? A O que é roda essa das escolhas ferramenta? é quando a criança, por exemplo, tiver um momento lá de birra, perder o controle, por exemplo. Se desregulou, Isso. né? Ela vai lá na roda, que ela construiu com a família, e escolhe o que ela vai fazer para se regular. Por exemplo, eu vou no quarto, ficar sozinha por um tempo, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro. Então, ela coloca opções ali para escolher e se regular. No momento que ela sente raiva, ela vai na Isso. roda. Vai com Ela adulto. pode sentir raiva? Claro. Deve. Lógico que pode, Fernanda! Tá bom. A raiva educa. Educa. A raiva educa. Sim. Acontece que a gente está, desde que nós éramos criancinhas, menininhas, não pode sentir raiva. O problema é que a gente deixa extrapolar a raiva porque a gente não sabe como sentir essa raiva e gerenciar Exatamente. e se regular. Então, a hora que estamos mostrando uma roda de escolhas da raiva, significa eu sinto raiva. E quando eu sinto raiva, gente, eu vou falar, é aqui a axila. Nossa, a axila sua. Minha mandíbula ela trava. E aí eu sei que eu estou sentindo a raiva. Então, tá em conexão com esse sentimento, mas não reagir por causa desse sentimento. Eu te bati porque eu estava com raiva. A culpa é sua. Não. Tem muito Eu isso. senti raiva, eu vou me responsabilizar por esse sentimento e o que fazer com isso. Então, isso é super importante. Ó, princípio 1, olha quanta coisa a gente construiu. Por trás, né? E a roda de escolhas da raiva, ela é construída com a criança e o adulto na hora que a criança está com raiva. Fala, Não. tem uma ideia genial, vem aqui que você tá... Não, que momento que a gente constrói essa roda? A gente vai... Eu tenho uma situação que eu fiz com meu filho também sobre isso. Ele tava num ataque, assim, ele tava com sono e ele queria alguma coisa que ele não entendia o que era e ele começou a chorar. Chorar. Eu tentava pegar, ele não foi, eu me afastei. Deixei ele se acalmar, depois ele veio, pediu desculpas. E eu falei, vamos fazer um negócio com a mamãe? Ele falou, vamos. Aí a gente sentou, eu falei, olha, a gente pode sentir essas coisas. E ele é muito pequeno também, viu, gente? Mas a gente tem que saber como a gente vai lidar com essa situação. E para você é importante você saber isso agora. Porque quando você estiver com seus amigos ou com o papai, para você não machucar eles, não machucar você, não machucar o ambiente. Então, vamos sentar aqui. E aí eu fiz, e ele foi falando, então eu fui escrevendo e desenhando. Então, depois que passou, esperou um momento, a gente retomou aquilo, ele veio até mim, eu não fiquei obrigando ele a fazer algo quando ele estava com raiva, para que a gente tivesse um momento de construção de algo para o que aconteceu servir ali para um outro momento. É um momento mais sereno, né? Em que a criança esteja ali com a sua amígdala no lugar, né, Fê? Olha lá, lembrei. Porque senão... E a mãe também. Porque se a mãe também não está tranquila, serena e calma, digamos assim, ela também não vai conseguir administrar toda essa situação e possibilitar uma estratégia. Perfeito. Então, a gente não precisa controlar a raiva, a gente precisa regular. Exato. Como todos os sentimentos. Segundo princípio, todas as ferramentas desse baralho, mas vamos colocar o exemplo dessa roda de escolhas, ajuda a desenvolver aceitação e contribuição, que são duas necessidades psicológicas básicas. Nós todos, principalmente as crianças e os adolescentes, precisamos ter um senso de que aqui nessa casa, nesse grupo, eu me sinto aceita. Aqui, vou falar, meu senso de aceitação já ultrapassou o mil, tá? Tô me sentindo super aceita, tô me sentindo vista, tô me sentindo que eu tô contribuindo. Isso é importante. Vocês não barraram o meu microfone até agora. Eu tô contribuindo. Não dá um sentimento gostoso de contribuição? E aquilo faz você querer fazer mais. Então, o tempo todo nós estamos buscando essa necessidade. Como é que para uma criança, como é que você acha que a criança se sentiria pertencente e contribuinte? Por exemplo, escolhendo o momento ali também que ela goste. A Si falou que não era qualquer coisa, mas as crianças podem falar, eu vou fazer um desenho, alguma coisa que deixe ela tranquila. Eu acredito que nisso a criança tenha participação e se sinta ouvida também. Deixa ela desenhar, na roda minha aluna fez também os desenhos, a mãe escreveu.
assim, eu acredito que ela se sinta Sabe participante. como é que a gente também pode extrair da criança o senso de contribuição quando ela está sentindo raiva? Assim, uau, dá para ver que você está com raiva. Te ajudaria a ir até a roda de escolhas? Isso incita nela essa contribuição. Eu posso fazer algo por mim para ajudar o meio ambiente onde estou. Não é Sim. interessante? E uma pergunta simples como essa. Eu vejo que você está com raiva. O que você te ajudaria a ir até a roda de escolhas? Escolher alguma outra coisa que você poderia fazer para regular essa raiva, esse momento? É contribuição pura. Sim. Uau! E tem é diferente de você falar, vai lá agora na roda e É. escolhe o que você vai fazer pra você parar com esse xilique que Aí você a tá criança tendo. fala, não. Aí você fala, vai! É. É isso, né? Olha como é delicado, é sutil, né, É Fê? É sutil. isso. A gente tem a ferramenta, mas a gente também precisa saber como aplicar. Perfeito. Porque senão fala Ai, assim, não, eu fala vou de comprar um novo, baralho. Fala de novo isso. Não é? Ficou lindo, a gente vai fazer um slogan. É isso, Vai né, na Fê? edição. Não adianta só você ter a ferramenta se você não tem o manejo certo para aplicar. Então, às vezes, a gente entra lá na Amazon, onde vende, ó, propaganda Amazon, você pode nos patrocinar. Ou então a Manoli. Manoli! Manoli.com.br. Porque a Manoli você compra direto. Direto com desconto positiva. É isso aí, Fê. Manoli, você também pode me patrocinar. Bom, Fê. E aí eu vou lá, ouvi dizer, lá escutei no podcast das meninas, o Não Pode Vacilar, que tem ferramentas. Então eu vou comprar lá e já vou aplicar na minha casa. É. Porque é só eu ler lá e tá tudo certo. Não é bem assim, né, Fê? Não é assim. Não é produto de limpeza que você passa um paninho, já mudou. É realmente mudar um hábito, mudar uma mentalidade, isso demanda um pouquinho mais de esforço. E olha, eu acho que é um dos investimentos mais importantes que a gente pode fazer, porque quando a gente investe agora, mesmo assim que seja difícil, eu não sei, eu vou gastar tempo. Não, você não está gastando tempo, você está investindo. Lá na frente é menos atendimento psicológico, menos remédios, é menos que você está gastando em relação à saúde mental. Porque essa pessoa está aprendendo a se conhecer e crescer. Porque quem parou de crescer, quem parou de evoluir, ninguém. Sim. Então, quando a gente se conhece, tem essa conexão tão forte, e conexão dentro de casa, a gente evita outros distúrbios que a gente está vendo, que a ansiedade e a depressão cada vez maiores. É isso. É. Tá bom, Fê, Vamos vai lá. lá, continua. Vai. E aí? Terceiro princípio, esse aqui, eu vou ter que massagear o cérebro dos pais, porque eles não gostam de ouvir muito. Faz um carinho antes, vai. Vamos Vamos fazer um lá. carinho. Olha, pessoal, essas ferramentas, elas são efetivas em longo prazo. Ah, não, mas eu preciso de agora. Ai, Eu preciso de um resultado agora. É. É isso, né, e essa Fê? é a maior dificuldade, eu acredito, né? Que eles não veem um resultado logo, aí eles colocam a culpa, falam, não dá certo mesmo, deixa pra lá. Acabam desistindo. É É aquela uma constância. É a constância, é aquela pessoa que quer ir na academia um dia, É. porque comprou a roupa, já aprendeu, aquele já Fez acordou a bem, eu vou na matriz, pagou um academia, ano. fez a academia e quer que o músculo É. apareça bem definidinho. Ó, É isso. tríceps, tá vendo? Ó, gente, quanto tempo? Eu tô indo na academia há 3 anos, agora que eu tenho tríceps, não tô mostrando. isso mesmo. Não é? Então, é esse exercício constante, e às vezes a gente escorrega, mas a gente volta para o curso, não tem problema. Porque você sabe o caminho. Olha, eu estou fazendo essa roda, não deu certo, faz uma adaptação, modifica. Sim. Se você convidou a criança e ela mais pegou na canetinha e na tesoura e fez do jeito dela do que você, é quase garantido que vai dar certo. Porque não tem ninguém que se envolva no processo, coloque toda a sua alma e seu coração para criar alguma coisa que tenha a ver com você e você siga. Vocês já fizeram uma planilha para que o podcast e tiveram que remanejar as coisas e seguiram essa planilha e tal? Já pensou se eu chego, olha, a planilha é essa aqui. Vocês vão fazer essas perguntas, tá? Vocês vão, peraí, eu não consigo, eu não quero fazer parte disso. Mas é quando é a criança que participa, ela se apropria do processo e ela se torna mais efetiva por causa disso. É, o pertencimento gera um engajamento, né, Fê? Outra frase brilhante. Põe aí em Pixie Dust. Você viu, né? Vamos repetir. O pertencimento gera engajamento. Pronto. Isso na vida. Por isso que a gente fala que a disciplina pode ser, né, realizada em vários contextos, não só no ambiente familiar. O que mais, Fê? O quarto princípio é que ajuda as crianças a desenvolverem habilidades valiosas para a vida.
E muitas pessoas acham que a disciplina positiva é para parar de chorar agora. É para poder sentar e fazer a lição. É parar a birra. É não sentir mais raiva. Ela quer usar como um band-aid, quando na verdade é para desenvolver habilidades de vida como resiliência, autorregulação. Gente, eu leio. Tem tanta coisa do IA que a gente está descobrindo, sim. da inteligência artificial, cada vez mais, até mesmo imagens e vozes clonadas. Quanto é que a habilidade de vida para esses jovens de discernimento, de capacidade de pensamento crítico, de criatividade, de cooperação, de comunicação, todas essas habilidades importantes para poder não só sobreviver, mas prosperar na vida. Se eu tropeço, eu levanto, eu tropeço, eu levanto, eu tenho apoio, um dia eu vou desenvolver esse músculo da resiliência, porque a gente não vai parar de tropeçar e levantar. Então, quando a gente pensa que a resiliência ela é aprendida dentro de casa, a comunicação também, claro que na escola, mas eu estou falando aqui da responsabilidade dos pais, de pensar que todo desafio de comportamento, na verdade, é uma oportunidade para ensinar habilidades sociais e de vida. E agora eu quero um pixie dust com uma frase bem grande, que é um mantra para mim. Se eu não tivesse esse mantra tatuado no meu coração, eu não teria sobreviver nos momentos de tempestade com os adolescentes. Porque a gente vai falar, joga fora, porque não está funcionando nada disso. Mas agora eu tenho que aprender como funciona no estágio da adolescência. Preciso aprender o que é típico dessa fase e o que eu posso mudar o meu curso. E aí você criou até um livro, né, Fê? Aí eu Sobre crio, isso. né? Adolescente não precisa de sermão, eles É. precisam de tantas outras coisas, mas no sermão não. Mas o que a gente vai fazer? Vai dar aquele sermão para ensinar. Então, todo desafio de comportamento que você esteja tendo em casa, mais difícil que seja, você coloca a mão no coração e fala, eu sou uma mãe péssima, eu não sei o que fazer. Pensa nesse mantra, fala em voz alta, igual uma louca, andando pela casa. Desafios são oportunidades para ensinar habilidades de vida. E para isso, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E aí vai fazer o curso de educação parental, né, disciplina positiva, entra lá no site filosofiapositiva.com.br. Eu sempre venho ao Brasil fazer curso e quando eu não venho, você pode aprender online de onde você estiver, da Austrália, lá da piscina, no Japão. Não, a gente tem gente fazendo curso o tempo inteiro. Então, tem que aprender como fazer essa transformação. E é possível aprender. O bom que é isso. Sim. A gente Eu sou pode prova sempre viva. aprender. E você fala sempre uma frase, Fê, assim, quando você abrir a porta daqui 20 anos, que tipo de adulto você quer encontrar? Né? Você vai abrir a porta, seu filho vai te visitar e você vai abrir a porta. Que tipo de adulto você espera encontrar ali? Porque aquele adulto que você espera encontrar lá é o que você vai fazer agora, é um processo isso. A educação é um processo. E eu preciso estar presente agora. Se eu não estive até então, tá na hora. É possível fazer diferente, é possível fazer melhor. Dá para pegar tudo aquilo que a gente jogou fora, que a gente teve como história, que os nossos pais trouxeram. Não, isso são vivências que a gente traz. Mas o que eu faço com tudo aquilo? Como eu ressignifico a educação que eu tive para os princípios que eu tenho agora da minha família e o adulto que eu quero que o meu filho, Enzo, seja? O primeiro passo é vontade. É Sem esse não adianta mais nada. Você fala, não, eu tenho vontade de fazer diferente. É com isso que a gente precisa começar. Porque aí eu já quero consertar o meu filho. Isso aí não é vontade, isso aí é manipulação. E se eu consertar ele, daí eu não preciso me trabalhar. A gente precisa trazer a responsabilidade para nós. Quinto princípio? Quinto e último princípio dessa ferramenta aqui. Ó, a gente não foi batendo na ferramenta para saber, mas vamos voltar só antes de Vamos, entrar no quinto. claro. É efetivo em longo prazo. Como é que a roda de escolhas é efetiva em longo prazo? Se quando por acontecer ela tiver raiva, ela já também ter discernimento de ir lá na roda das escolhas da raiva para ver o momento, o que ela quer aproveitar daquele momento da roda. Então, algumas vezes vai funcionar, algumas vezes não vai, algumas vezes você tem que ir até a roda de escolhas para modelar, e vai chegar uma hora que essa criança vai internalizar o que ela sente e o que ela pode fazer que mais a ajuda. Até a hora que ela não precisa mais da roda. Então, isso é longo prazo. Sim. Ninguém chega como adulto. Meus filhos não fazem mais isso.
Ele foi uma das primeiras ferramentas, aliás, que eu fiz para testar a disciplina Ah, é? positiva. Eles eram muito Eu adoro pequenininhos. E hoje não tem mais roda de escolha, mas eles lembram. Eles lembram quando eu mostro que o legal. quadro, eu guardei para mostrar nas minhas aulas. Mas hoje, eles, a hora que sentem raiva, eles já têm essa autorregulação. Eles não falam, ai, agora eu vou pegar o meu ursinho para me regular. Ou então, agora eu vou pegar o celular para me sedar. Né? Não é isso. Eles entendem que aquilo é um sentimento que não está ajudando na nossa conversa. Então, ó, vou dar um tempo, depois a gente volta a conversar. Sim. Isso é internalizar. Isso é longo prazo. E o quarto princípio foi de ensinar habilidades de vida. O que você acha que você está ensinando seus filhos quando faz a roda de escolhas? Paciência, autonomia, resiliência, todas essas habilidades de vida. Muito mais, né? Assim, essas 3 é que eu penso agora. Não é maravilhoso? É. Não vale o investimento? Ou Quinto e último princípio. As ferramentas da disciplina positiva ajudam as crianças e os adolescentes a desenvolverem o seu poder pessoal de forma construtiva. Olha só, o que é o poder pessoal? Uma criança que já começa a engatinhar tem um poder pessoal, ela quer ir para algum lugar, ela quer movimentar o seu corpo, depois ela começa a andar, ela começa a correr, aí ela começa a falar, não. Aí ela começa a querer as coisas. Toda criança tem poder e é tão bom ver que elas querem algo. E elas dependem do adulto para falar, aqui é seguro, aqui não é. Esse é o limite, você não pode ir aqui. É igual uma piscina, tem a borda. Você não vai poder ir jogar uma criança que não sabe nadar no mar, sem borda nenhuma. Você começa pequenininho, até a hora que essa borda, esse limite, ele vai se expandindo. Então, todos nós queremos usar o poder pessoal. E quando não conseguimos usar, porque senta direito, faz a lição, acorda, chega no horário, é tanto comando, tanto sermão, que essa criança, esse jovem, não tem como usar o seu poder de maneira construtiva. Então, usa de maneira destrutiva. Já que é não, você não vai deixar eu fazer, então eu vou fazer escondido, eu vou mentir, eu vou manipular, eu vou falar que estou na casa da minha amiga e não estou. Porque eu quero usar o meu poder. Mas eu não aprendi a como direcionar para algo útil, algo que seja para o bem. Então, eu vou usar para o mal. Então, ajuda as crianças a desenvolverem o poder pessoal de forma construtiva. Como é que vocês acham que esse princípio é aplicado nessa ferramenta? eu acredito que quando isso que eu falei da raiva, quando a criança tá com raiva, ela se machucar ou machucar o outro, ela vai ter essa percepção. E isso ela vai entender que ali é um sentimento que ela vai poder sentir, mas ela vai ter que manejar isso para se regular. Eu tô aqui em êxtase. Você reparou que eu tô aqui, ó? Não, acredito também. E só um parênteses, Fê, aqui antes. A mãe também pode fazer a dela. Sem dúvida. Porque Sim, ou a isso é gente ensina importante. por modelo ou não ensinamos. Eu tava aqui, eu falei, preciso falar isso. Porque a gente também tem ali, além de ser um exemplo, é uma ferramenta de autoconhecimento também para quem não tem. É que às vezes a gente não escreve e não fica claro pra gente. Como que né, para exemplificar o que eu falei aqui, às vezes eu falo para as mães: você tá nervosa? Sai de cena, toma um copo de água. Seriam Fala que você tá recursos, nervosa. Nomeia. recursos que você poderia ir trazendo para sua roda de raiva, para que você também aprenda a regular, para que depois você consiga regular o seu filho. Porque nenhuma família, nenhuma mãe que está desregulada vai conseguir regular. Pelo contrário, vai colocar aquela lenha na fogueira. E não vai adiantar. E muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu tenho que acolher quando ele tá no meio do chilique? Ah, não dá para eu acolher assim. A gente não escuta muito isso? Uhum. Então eu tava aqui, ó, devagando o papel de mãe dentro dessa roda. Mas é uma coisa importante que eu acho que a gente de crianças menores, a gente tem isso muito inerte, né? Que a gente fica preocupado com o julgamento das pessoas. Então é uma coisa, quando é em casa, às vezes você consegue fazer. As mães se preocupam mais em casa. Agora, quando tá externo, que tem outras pessoas, elas se preocupam mais com o ambiente do que com a própria situação. E aí acaba fazendo, reagindo e não agindo. Reagindo para suprir a expectativa Exato. Do outro. da plateia. Exato.
E não para o bem dessa criança, para desenvolver habilidade de vida, para ela poder sentir que está sendo acolhida, está se sentindo aceita, está contribuindo. Ela muda o foco, né? É isso mesmo. E se perde nesses princípios que são tão valiosos de uma simples ação, né? Uma estratégia diferente que muitas vezes a gente fala assim, mas é só isso? Só isso resolve? É que não é só isso, tem conceitos atrás disso. E se eu não tenho esses conceitos, como você bem vem nomeando, vai se perder e vai virar só um papel mesmo em que não dá certo. Virou salário uma ferramenta. Ela salário bonito, mas isso aí não dá certo, não. É isso Né? mesmo. É isso. Concluindo, Fê, quer desse daqui? Precisa? Não, né, Fê? Ela Mas falou porque, depois, na hora. concluindo os princípios, quer falar Sim. algo para unir todos? A única coisa que eu poderia falar é o seguinte. A gente pode aplicar esses 5 princípios para qualquer uma dessas ferramentas. A gente pode fazer esse exercício para qualquer uma delas. Não é interessante? Você pegar... Olha, se você... Nossa, eu adoro essa. Agir sem palavras. Com adolescente é bom, né? Essa aí é legal mesmo. Que eles falam, nossa, que louca essa minha mãe. Só que assim, ó, se você vai agir sem palavras, tem que lembrar de desprezir a testa. Porque às vezes a gente fica assim... O que você tá com essa cara? Mas você tá sempre de mau humor, mãe. Também, isso né? mesmo, Então, É isso a mesmo. gente pode aplicar esses 5 princípios para qualquer uma dessas ferramentas e aprofundar um pouco mais a nossa prática. Porque mãe a gente vai ser, não tem como. Mas a gente pode ser uma mãe melhor se formos mais conscientes e praticar. E que bacana poder trazer um baralho desse, de repente, para casa, abrir na mesa e falar, olha só o que eu aprendi. Como é que vocês acham que vocês poderiam usar isso? Porque a gente poderia estragar qualquer uma dessas ferramentas, né? Sim, poderia. Imagina, a gente poderia usar a roda de escolhas da raiva para manipular. Filho, você chegou em casa, É. ótimo, olha o que eu fiz para você. Agora você vai seguir isso aqui, tá bom? E acha que fez um acordo, porque a gente fez a entonação e o ponto de interrogação com exclamação junto fez, ok? E não fez nada. Então a gente pode manipular. Sim. E a gente também pode ser permissivo. Depois que fez tudo lindo, fofo, não ensinou a praticar. Cadê a cena? Como é que você praticou isso? Como é que você encenou isso? Cadê a Então, constância, né, Fê? Para falar assim, não, vamos lá, lembra que nós é fizemos, temos nosso recurso, vamos lá ver o que... Não. Já agora isso daí não dá certo mesmo, Mas, tudo volta naquela fala. Você trabalha em escola, eu também. Carol também. Também. Não é transformar a casa em escola. Meu marido falou isso pra mim. Não, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós somos educadoras na escola e é muito, muito fácil. E a gente não quer que os pais transformem a casa numa escola. A casa, a gente vai sentar no chão, a gente fazer bobeira, a gente brincar junto, dar risada, rolar, ser um palhaço. É a gente poder também tá em conexão com a nossa criança interior e o nosso adolescente interior. Porque quando a gente está em conexão com o nosso adolescente interior e a gente está em paz, a gente navega a adolescência dos nossos filhos diferente. Então, não é pegar essas ferramentas, agora fazer uma roda de escolha aqui, fazer a rotina ali, e agora a gente vai ter horário. Não é isso. É começar uma por vez. Sim. Você vai fazer a roda de escolha, então espera uma semana, espera 2, aí eu introduzo uma outra coisa, vê como tá indo, adapta para sua família, para que aquilo não vire um regimento assim, coisa, não. Uma apostila, né? Agora eu vou dar nota, né? Só para que aquilo mude a atmosfera em casa, mas não que se torne uma escola. Muitos pais, eu acho que a gente não vê na internet falar desse baralho primeiro, né? Vê mais falar só sobre o termo disciplina positiva. Muitos pais não sabem, né? Que existe essas 52 estratégias. E é interessante a gente trazer aqui para que eles saibam também que é tudo com base científica, como você falou, né, Fê? Isso. E Mostra os aqui. princípios a gente pode encontrar. Esse aqui é um livro bacana, né, Fê? Para quem Mostra. quer começar a entender um pouquinho sobre a disciplina positiva. Esse daqui eu acho que é a porta de entrada. Foi por ele que eu me encantei. E ele tem ali os princípios, os fundamentos, fala lá sobre toda a base científica de Adler. Então, é um livro bacana para que você que queira aí entender mais sobre a disciplina positiva, comece por ele. Eu tenho filhos na adolescência, então olha meu livro, Disciplina. Olha, para adolescente, gente, ele tá bem marcado para que vocês entendam que é um estudo constante.
Você não vai ler uma vez. É um livro de cabeceira, que de vez em quando você tem que ir lá resgatar. Porque senão a gente se perde mesmo nessa rotina do dia a dia. E uma coisa que eu sempre falo para os pais: os nossos princípios familiares têm que estar muito claros no casal, na relação, na família. Por quê? Quando eu tenho meus princípios claros como família, dificilmente algo vai me abalar. Se eu tenho muito claro que o meu princípio é não dar celular, meu filho pode vir pedir. Eu posso ouvir da minha colega: ai, mas você ainda não dá? Isso é tão forte para mim que nada vai me abalar. Então, se você em casa não tem muito claro também quais são os seus princípios que formam a base da sua família, pensa, elenca, que vai ser o pilar para que você construa a educação do seu filho de uma maneira tranquila. E aí sim vai estar tranquilo para você. Porque eu acredito nesses princípios, eu quero isso para minha família. E aí tudo flui de uma maneira mais serena. Eu tô tão feliz por você, porque você fala sereno sobre isso. Sibeli, eu não consigo ver você antes. Que bom que você internalizou, que você acredita e tá fazendo tanta diferença. E é isso que eu espero para todos os pais e mães que pelo menos tenham um contato. Visitem o livro, folheiem, para que isso toca teu coração, né? Porque quando toca, é uma transformação gigantesca. Aí não dá para voltar para trás, né? É isso. Vai falar, eu tenho saudade da Sibeli que eu era antes. Você não tem. Jamais. Você não tem, né? E nem meus filhos. É. E hoje, os meus são adolescentes, os da Carol não vai passar, mas eles sentiram a minha transformação. E hoje, quando eu tenho escorregadas, porque eu tenho, é natural, Sim. mas o bom é que eu tenho conhecimento e consciência, então a gente retoma isso muito volta mais pro rápido. Eu tenho minha filha que ela fala: mãe, você não tá sendo respeitosa. E isso já tá tão forte na nossa família, já tá tão claro o que é ser firme, o que é ser respeitoso, que até eles conseguem identificar. Quando ela tá sentindo que tá perdendo o senso de dignidade dela. Isso. É. Aí ela já me... Mãe, Você isso está não é criando respeitoso. uma mulher para o futuro que não vai aceitar esse tipo de violência das pessoas. Falando, não, eu converso com você, mas primeiro vamos se acalmar. Exato, Fê. Então, olha isso, né? Você vê, ela tem 12 anos e hoje eu tenho uma relação com ela. Eu também pedi desculpas. Que isso também, para os pais, é muito complicado. Porque a gente não é Aprender a reparar. De uma geração que está acostumado a ver que também erra. E que tá tudo bem. E reconhecer, e se ressignificar, e melhorar. Porque a gente não é perfeito. Tem um livro, Fê, não sei se você conhece, chama Corajosa Sim, Perfeita Não. É lindo, Fê, eu vou te dar esse livro. Ele fala sobre o peso da mulher, em especial, que a sociedade traz. De ser bonita, de ser uma boa mãe, de ser uma boa filha, de ser uma boa mulher. O peso que é muito forte isso para a mulher. E principalmente na educação dos filhos. E a gente traz muito no Como Não Vacilar do papel do pai também. Que seja ele separado, divorciado, mãe só, tem que ter ali alguém que faz parte dessa educação. Porque o filho não é da mãe, né? Filho da mãe, não. O xingamento deveria ser diferente. É filho da mãe e do pai também. Que é isso, senão a gente traz esse peso muito forte para a mulher e não precisa. Então, no curso, né, Fê, nos seus workshops, nas formações, a gente vê muitas mães indo atrás em busca de aperfeiçoamentos na hora de lidar com os filhos. Quando tem agora um novo workshop, Fê, vai ter um agora que já vai ter passado, quando a gente falar da nossa gravação, mas você vem semestralmente? Sim, sempre no começo do ano, em agosto eu estou aqui. Normalmente em agosto eu venho com meus filhos, porque eles ainda estão de férias e eles participam dos workshops. Ah, legal. Então é só entrar lá no site filosofiapositiva.com.br. Sempre tem agenda de cursos, aí você pode entrar em contato no WhatsApp, no e-mail, enfim. Dá um oi lá na rede social, Filosofia Positiva Oficial. Eu vou adorar saber que você participa aqui do podcast Como Não Vacilar. E agora a gente vai fazer parte dessa comunidade de aprendizes. É isso, Fê. Bacana. E ela responde mesmo, viu, gente? Porque quando eu fui ver a primeira vez, eu falei, acho que é uma resposta automática. Mas não, era ela mesma, me dando dicas, então sempre muito solícita desde o início. Fê, a gente tá concluindo, mas eu não quero! Vamos ficar. Assim, né? Eu não vou embora! Mais ou menos isso, Fê. Mas a gente quer concluir com um bate-bola.
algo rápido, jogo rápido que vem na sua palavra quando a gente diz algo para você. Por Ai. na sua cabeça. Né? Ai, Por vamos lá, exemplo, vamos lá. família é? Poxa, vocês não me mandaram É. isso. Em uma palavra? Nossa, o que veio para mim é uma árvore, assim, com uma raiz bem fincada. Eu sou tão grata pelos meus ancestrais, pelos meus bisavós, pelos meus avós. Agora, meus pais cuidando deles. É uma situação tão interessante, né? Eu cuido ainda dos meus filhos e agora cuidando dos pais. Então, família é essa árvore frondosa, com uma raiz bem aterrada, bem profunda. Um livro que você indica. Eu indico A Coragem de Não Agradar, dos dois autores japoneses, Fumitagi Koga e Shiro Kishimi. Uma viagem inesquecível. Nossa, eu fui para o Nepal. Ai, Eu que passei legal. 13 dias lá escalando as cordilheiras e foi num hiking. Foi bem no ano do 9/11 e a gente estava em dúvida se a gente ia ou não ia. E aí eu falei, olha, agora que isso aconteceu, a segurança está triplicada, vamos. E fomos, e foi uma viagem incrível, com sabores diferentes e cheiros, aromas que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. E ia perceber como o nosso mundo é muito lindo e como vale a pena preservar. Um aprendizado. Meus filhos, todos os dias. Agora eu sou super atual. Eu nem quero que eles passem da adolescência, porque eles me deixam tão atuais. Os termos, né, Fê? A gente sabe tudo, a gente fica super por dentro. Fê, um conselho para quem quer aplicar, podemos dizer assim, a disciplina positiva na educação dos filhos. Não pare de ler, não pare de conhecer. Leia uma página por dia, assista um podcast, mas não pare, não desista. Ainda dá tempo. Fê, nossa, eu acho que eu não tenho palavras. Realmente é um sonho mesmo ter você aqui conosco. Eu tenho muito que agradecer. Eu falo assim, eu fico com a voz até embargada, porque você me transformou numa pessoa diferente. Então, eu sou muito grata a você, os seus ensinamentos, a tudo que você faz hoje para a orientação parental. Muito obrigada. Desejo sucesso incrível para você, que você merece, que você continue brilhando onde quer que você passa, que você continue transformando vidas assim como você fez com a minha. O meu muito obrigada em nome do Não Pode Vacilar. Eu queria te agradecer, se você me agradeceu aquele dia por conta de uma família que veio aqui, o Adriano, né? E por me apresentar a Fernanda, porque se não fosse, acho que o encontro de almas, né? A gente não estaria aqui hoje. Te agradeço, então. Obrigada, Fernanda. Como a Cí disse no começo, você é de uma simplicidade que às vezes a gente olha na rede social e fala, nossa, eu nunca vou ver essa pessoa. E hoje ela tá aqui na nossa frente. Então, busquem os seus sonhos, né, Cí? Sempre a gente tem que estar em busca dos sonhos. Agradeço os patrocinadores hoje. Sempre, sempre. Então, Pisato, Pizzaria Pisato. Olha, Fê, quando você vier de novo, que a gente vai ter mais tempo, vamos levar nós mulher vamos lá na Pisato. Marguerita. Já veio vai aqui, amar. viu? Já veio aqui conosco, então, Pizzaria Pisato, nosso muito obrigada. Criarte VIP, que presenteia não só a nós, mas como os nossos convidados também. Fê, essa caneca é para que você possa levar e lembrar da gente em seus cafés da manhã gelados lá, muitas vezes. Então, nosso muito obrigado aos patrocinadores que sempre estão aí conosco. E se você quer também patrocinar e fazer parte dessa grande família, entre em contato conosco, que será uma alegria compartilhar o seu nome aqui ao nosso lado. É isso, Carol? É isso. Porque na educação dos nossos filhos? Não pode vacilar. É isso aí.